Pessoal, agora vamos estudar um pouco sobre sequências. A gente já estudou um pouco sobre sequências, sequências numéricas. Por exemplo, dos números naturais, que começa no 0, vai para 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. É uma sequência numérica. Esse aqui é dos números naturais. Depois dessa, a gente estudou a sequência dos números inteiros, que vem do menos infinito, e vem, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e assim sucessivamente também. Esses aqui são os números inteiros. Então, a gente já tem uma certa familiaridade com esse conceito de sequência. Na matemática, nos interessa as sequências que possuem uma lei de formação. Ou seja, importa as sequências que possuem uma lei de formação. Lei de formação. Ou uma regra que explica, grosso modo, isso aqui é uma regra que explica como é construída essa sequência. Por exemplo, se eu falo para vocês, vou apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. Então, a sequência dos números naturais, dos números inteiros. Se eu falo para vocês, eu tenho a gente tem uma lei de formação. Se eu falo o seguinte, construa uma sequência com os números naturais pares. O que você deve fazer? Então, a sequência seria o quê? Começaria no 0, iria para o 2, para o 4, para o 6, para o 8, e assim sucessivamente. Observe que essa sequência ela é infinita. Se agora eu tivesse chegado e falado o seguinte, pessoal, construa uma sequência onde a lei de formação são os divisores de 12. Divisores de 12 nos números naturais seria, então, o quê? Seria o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. E o próprio 12. Todos esses números são divisores de 12. Se, por exemplo, eu tivesse falado, eu quero os divisores de 15. Quais seriam? Seria 1, o 2 pode ser? Não. O 3 pode ser? Pode, porque 15 dividido por 3 é 5. O 5 e o próprio 15. Nesse caso, são sequências finitas, ou seja, uma quantidade finita de termos. A primeira sequência era uma sequência infinita, as outras duas sequências finitas. Então, primeira coisa, você já tem uma base do que é uma sequência.
ela é uma sequência numérica, depende de uma lei de formação. A partir dessa lei de formação, você consegue construir a sequência. Agora vamos trabalhar sobre a identificação de um termo da sequência. Coisa mais importante para você observar é que a identificação de um termo da sequência é dado por uma letra minúscula do nosso alfabeto, seguida de um índice, para indicar qual a colocação do elemento. Um exemplo, para ficar mais visível essa informação. Anteriormente, a gente estava trabalhando com os números pares. Então, suponha que você tem essa sequência aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Eu vou representar pela letra A. Pode ser qualquer letra minúscula do nosso alfabeto. Então vai ficar assim, A com índice 1. Ou seja, o primeiro elemento da sequência A. Vai ser o 0. O A2, que é o segundo elemento da sequência, então vai ser o 2. O A3 é o terceiro elemento, então ele é o elemento 4. O A4 é o quarto elemento da sequência, então é 6. E assim sucessivamente. Esse é um exemplo. Vamos fazer outro aqui. Suponha que estávamos com aquela sequência dos divisores de 12, que a gente tinha visto, que era o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Essa era a sequência onde a lei de formação era os divisores de 12. Eu posso mudar a letra. Vou chamar a sequência de B agora, então. O B1 é o número 1, que é o primeiro elemento. O B2 é o 2, que é o segundo elemento. O B3 é o 3, que é o terceiro elemento. O B4, que é o quarto elemento, é o 4. O B5, que é o quinto elemento, é o 6. E essa sequência, como ela é finita, ela acaba no sexto elemento, no B6, que é 12. Agora vamos tratar de sequências finitas e sequências infinitas. É bem simples esse conceito. O que são sequências finitas? São aquelas que têm um número finito de termos, ou seja, uma quantidade limitada de termos. Por exemplo, se eu falar para vocês, eu quero a sequência dos meses, dos anos, com 30 dias. Quais são os meses dos anos? Quais são os meses do ano que tem 30 dias? Você vai dizer: abril tem 30 dias, junho tem 30 dias, setembro e novembro. Ou seja, uma sequência com 4 termos. O A1, o A2, o A3 e o A4. Se eu tivesse dito a sequência dos números naturais primos que são menores que 20. Números tem que ser natural, primo e menor que 20. Então, qual que é a sequência? O 2 é primo, é natural e é menor que 20. O 3, o 5, o 7, o 11,
o 13, o 17, o 19. Qual seria o próximo primo? O 20 não é primo, 21 não é primo, 22 não é primo, seria o 23. Opa, professor, mas o 23 não pode entrar, porque tem que ser menor que 20. Então, a sua sequência é apenas esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se você quisesse dar o nome, esse é o A1, esse é o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7 e o A8. Pararia em 8 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora, o que são sequências infinitas? São aquelas que têm um número infinito de termos. Por exemplo, os próprios números naturais. 0, 1, 2, 3. É uma sequência infinita. A própria sequência dos números inteiros. Vem do menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Se eu tivesse falado, eu quero os múltiplos, agora a sequência é múltiplos. A sequência dos múltiplos naturais, que são múltiplos de 5. Múltiplos de 5 naturais. É o 5, 10, 15, 20, 25 e vai embora. Ou seja, é infinita. Então, agora já vimos o que é uma sequência finita e uma sequência infinita. Sequência finita, quantidade finita de elementos. Sequência finita, quantidade infinita de elementos. Agora, vamos falar sobre a construção de sequências. A gente já viu que uma sequência pode ser construída a partir de uma lei de formação. E tem outras duas maneiras, através da fórmula do termo geral e da fórmula de recorrência. Hoje vamos tratar apenas da fórmula do termo geral. No próximo vídeo, estudaremos a fórmula de recorrência. A fórmula do termo geral, na verdade, expressa a função AN em termos de n. Em termos da variável n. Como assim, professor? Um exemplo. Suponha que eu tenha a fórmula do termo geral desse tipo. 2n. A n igual a 2n. Onde o n começa no 1, passa para o 2, vai para o 3 e assim sucessivamente. Como que vai ficar essa sequência? Troque o n por 1. O n aqui é um índice, então vai ficar A1. Então vai ficar 2n. Então é 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, o primeiro elemento da sequência é 2. Agora, vamos para o A2. A fórmula é 2 vezes o n. O n agora é 2. Então, fica 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. A gente encontrou os dois elementos. O A3. Então, vai ficar 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. O A4 fica 2 vezes 4. Por que esse 2, professor? É a lei de formação. Aqui, é a fórmula do termo. Então, fica 8. Então, você observa, vou fazer só mais um.
Então você observa que você tem um termo geral e você consegue construir toda a sequência apenas variando o n aqui na fórmula. Aqui fica 2 vezes 5, que é igual a 10. Então você observa que a sequência é 2, 4, 6, 8, 10. É uma sequência infinita, porque o n aqui é infinito. Que sequência é essa, pessoal? Essa aqui é a sequência dos números naturais pares. Vamos fazer mais um exemplo para encerrar esse vídeo. Só apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. Suponha que a sequência agora é dada da seguinte forma. Eu vou mudar a letra de A para B, para você observar que não é necessário que a letra seja A. Pode ser qualquer letra minúscula. Então a fórmula é desta maneira, onde o N começa do 1, vai para o 2, 3, 4, 5, sucessivamente. Então, como que vai ficar? B1 vai ser 3 vezes 1 mais 1. Resolve dentro do parênteses, dá 2. 3 vezes 2, 6. O B, 2. Então vai ser 3 vezes. No lugar vai ficar 2. 2 mais 1. Resolve primeiro dentro do parêntese. 2 mais 1, 3. Vezes 3, 9. B, 3. Que é igual a 3 vezes 3 mais 1. Resolve dentro do parênteses, dá 4. 3 vezes 4, 12. E assim sucessivamente. Então é só observar como está variando o n e substituir na fórmula do termo geral, que aí você consegue construir a sequência. A sequência então é 6, 9, 12, e aí vai sucessivamente. Observe que como n é infinito, então você vai ter, nesse caso aqui, infinitos termos.